bem-vindo também aqui nesse culto hoje. E creio que Deus vai falar com você também, da mesma forma que com a gente que está aqui presente. Amém? Amém. Mas a pastora Adriana falou assim, nós encerramos o estudo do livro, mas eu gostaria que você falasse hoje sobre agradecer a Deus, sobre como essa nossa vida de ser generoso, de ofertar e do entendimento de que dar é melhor que receber, e finalizando tudo isso, de como a gratidão ela faz parte disso, né? E eu comecei a refletir nisso, sobre a gratidão, sobre como a gente pode ser grato a cada dia e de como as circunstâncias roubam a gente. Não é verdade? Gente, tem momentos em que você está passando por algumas dificuldades e às vezes elas são bobas, às vezes elas são grandes, às vezes elas são pequenas. Mas às vezes você está passando por uma dificuldade, às vezes é um arranhão dentro de casa, alguma coisa, e fica difícil agradecer. E eu falei, meu Deus, é verdade, né? Tem momentos em que a gente tem que extrapolar a circunstância, extrapolar o meu sentimento e lembrar de quem é Deus, lembrar de quem é Ele, né? Lembrar que todas as coisas a gente faz por Ele, de todas as coisas a gente faz por temor a Ele. Esses dias estava em casa e eu gosto de sempre, eu falo para as crianças sobre o versículo do dia, de ter um versículo do dia. E às vezes eu falo um versículo, ou às vezes peço para eles fazerem falo, faz um versículo aí, coloca o que você entendeu para eu ver se está certo ou não, tá? Uma forma de desafiar eles. E aí eu escrevi um versículo para eles que ficou no meu coração, tão simples, tão básico, mas que muitas vezes a gente tem que voltar a ele. E ele é o Provérbios, se você quiser abrir sua Bíblia, Provérbios 9:10. E ele é tão básico, é um princípio tão básico que a gente sabe, e eu acho que esse versículo você ouve muitas vezes, e ele fala assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser inteligente? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer estratégia para sair da luta, para sair da crise? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria que você precisa. Você quer mudar a sua casa, a sua família, restaurar? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor. E a pergunta que não se cala nunca, e que foi a pergunta que a minha filha fez, foi, mamãe, o temor é ter medo de Deus? Eu tenho que ter medo de Deus? Foi essa a pergunta que ela fez. Só parando aqui, quando eu pensei em agradecer, o Senhor falava das coisas que Ele queria falar. Hoje Ele falava assim, hoje eu quero dar. O que fazer para sair da crise? Quais as estratégias para sair da crise e como que nós devemos nos posicionar para sair da crise? Porque como o pastor Ezequiel falou muito bem, ela tem um dia para acabar. Nas nossas vidas tudo é um cálice, igual que Jesus tomou. Um dia acaba, um dia passa. E aí, como é que eu vou me portar até sair da crise? E o que eu tenho que fazer para sair da crise? E quando eu falo de crise, eu não estou falando só de financeira, mas também financeira. E o que eu vou fazer? E o tema que Deus dava hoje, falava assim, falo para meus filhos sobre o que fazer para sair da crise e como se portar no meio da crise. E o primeiro passo que eu estou te dando é o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é toda a estratégia que você tem. No temor do Senhor tem toda a estratégia que você precisa para sair de toda a situação difícil que você tem. E ela perguntava para mim, mamãe, e temor do Senhor é ter medo dele? E aí, naquela hora eu falo, não é, o temor do Senhor não é isso. Mas como resumir uma frase, né? E para mim, eu consigo resumir o temor do Senhor da seguinte forma. O temor do Senhor é você entender quem Ele é. Quando Moisés chegou diante de Deus, ele falava assim, perguntou para Deus assim, mas quem que eu vou falar? E Deus mandou, para quem não sabe da história, Deus mandou Moisés falar lá com o faraó, né? Para libertar o povo do Egito. E Moisés falou, mas quem que eu vou falar que você é? E ele falou assim, fala para o faraó que eu sou. Que eu sou. Então,
Resumindo, o temor do Senhor, ele é simplesmente você entender quem Deus é. E agora eu queria com você lembrar quem Deus é. Deus é aquele que nos ouve. Deus é aquele que sabe tudo o que vai dentro de você. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares, em todo o tempo. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Não há nada dentro de você ou fora de você que ele não entenda. Não há nada que ele não possa fazer. Ele é o Todo-Poderoso, esse é Deus. Essa não é uma visão, né, alienada, nada. Esse é Deus. Imagina alguém que criou todas as coisas, que teve um plano perfeito para a sua vida, para a humanidade. Ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso. Ele sabe de todas as coisas, ele sabe todo o bem que ele tem a fazer para você. Ele fala, bem sei os planos que eu tenho, planos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele sabe de tudo. Por que eu quero falar isso? Eu falei para você que o princípio de todas as coisas é o temor do Senhor, é entender quem Ele é. E isso é um primeiro passo. Entender quem Ele é e ser grato por isso. Ser grato por isso, agradecer a Deus, porque Ele tem o controle de todas as coisas nas nossas vidas. E Ele tem, a Bíblia também fala que Ele é um bom Pai, que Ele tem um fim perfeito para a gente, que Ele sabe o que a gente precisa e na hora certa Ele dá. E quem tem essa experiência de ser filho sabe disso, sabe que Ele nos surpreende com agrado, sabe que Deus controla o seu dia, Deus dá para a gente, ele é bom demais, Ele é perfeito nas nossas vidas. Esse é o Deus que nós conhecemos, esse é o Deus que a cada dia nós precisamos experimentar. Mas assim como eu falei do temor do Senhor, eu quero te falar outra coisa. Num momento de crise, normalmente a gente murmura. E toda murmuração, ela é contra Deus. Toda murmuração, ela é contra Deus. Como assim, pastora? Não tem nada que você reclame, que você esteja reclamando de algum homem. Não há nada que você reclame, que você esteja reclamando de uma circunstância. Você fala, não, mas eu estou reclamando aqui, desse negócio que eu chutei, bateu no meu pé e eu falei, droga, né? Eu estou reclamando daquilo que está apertando meu calo, mas eu vou falar para você hoje, nenhuma murmuração não é contra Deus. Toda a murmuração que sai da nossa boca, ela é contra o Senhor. Por quê? Porque eu não falei que Ele sabe de todas as coisas? Quando a gente entrega a vida a Jesus, a palavra de Deus fala que o Espírito Santo passa a habitar em nós. E qual foi a oração que você fez quando você entregou a sua vida para Jesus? Você falou, Senhor Jesus, eu gosto de falar assim, ó. Senhor Jesus, tentei governar esse barco da minha vida durante anos e não deu certo. Então eu peço que você venha aqui e tome o timão desse barco, porque do meu jeito não dá certo. Você não fez essa oração e falou assim, Jesus, toma o controle, seja o Senhor da minha vida? Você não entregou a sua vida para Deus? Aqueles que já fizeram isso, que eu sei que tem pessoas novas que talvez você não tenha feito isso, de falar, Senhor, olha, do meu jeito não dá certo, toma o controle da minha vida. Pois então, se você entregou o controle da sua vida para Ele, se você confia que Ele tem a resposta e que Ele sabe controlar muito bem, que Ele é um Pai que sabe te dar boas coisas, se você fez isso, você vai murmurar contra quem? Se Ele que está no controle. Quando você está murmurando, você está falando, olha, Deus, você não está sabendo muito bem, você não está entendendo. E o que eu te disse hoje é que Ele entende todas as coisas. Luciano, mas você não sabe o que eu estou passando financeiramente. Mas eu talvez não saiba, mas Ele sabe. Ele sabe todas as coisas, Ele entende todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Ele conhece o seu coração. Ele sabe de todas as coisas. Então o segundo princípio para você passar no meio da crise, não murmura. Não murmura. O povo ficou mais tempo do que precisava no deserto, por quê? Porque murmurou. Não vou falar isso para a gente poder andar mais, senão depois chega no final e não dá tempo, né? Depois... Não, mas eu vou falar, vai. Esses dias o meu filho chegou com um livrinho de coisas de conhecimento e ele falou assim para mim, mamãe, você sabe que no hebraico não tem a palavra muitos dias. Quando é muitos dias, eles traduzem por 40. Naquela hora eu falei assim, meu Deus, então quer dizer que o povo pode não ter ficado 40 anos no deserto, pode ter sido menos?
Aí eu fui ler a Bíblia esses dias e estava lá, depois de 38 anos, aí eu chamei ele, filho, tenho uma notícia para você. Eles ficaram 40 anos mesmo no deserto. Foram 40 anos que murmuraram contra Deus, podiam ter saído antes. 40 anos que podia ter acabado mais rápido se tivesse entendido que o nosso Deus não falha. Se tivesse entendido que Ele falou que tinha terra prometida, Ele tinha uma terra prometida. Se Ele falou que Ele tem um casamento, Ele tem um casamento para você. Podia ter sido melhor, podia ter sido mais fácil, podia ter sido menos tempo. Mas não, a opção foi murmurar, a opção foi não crer que Ele é o Todo-Poderoso, não crer que Ele tem o controle, não crer que Ele pode fazer o que Ele diz que pode. Não crer que o que Ele tem para você é infinitamente mais do que você sonhou, que é o que a palavra diz, infinitamente mais do que você pode sonhar. Eu vou te dizer para você, sabe, junta todos os melhores sonhos que você tem, é lixo perto do que Deus tem para nós, sabe? E quando eu falo isso, às vezes o sonho dele é diferente do seu, não é o mesmo. Às vezes o sonho dele é diferente do que você tem, mas eu vou dizer, ainda assim é infinitamente mais, é infinitamente melhor. E aí, em quem você vai confiar? E aí, vou entregar o controle ou não? E aí, vou optar por murmurar ou não? E eu queria continuar falando. Tem um desenho que está passando no cinema que chama Sing, quem canta seus males espanta. E aí eu vou falar para você de gratidão, né? Eu falei de gratidão, falei do temor do Senhor, falei da gente não murmurar. E aí eu vou falar da adoração. A palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor não serão confundidos. Mas, Luciana, em vários momentos eu me sinto confusa, eu não sei para onde ir. Ela não diz que você vai ter resposta para tudo que você quer na hora que você quer. Não é isso que ela diz. Outro dia o Kiko perguntou aqui, o apóstolo Cristiano perguntou, quantos não têm resposta para várias situações na sua vida? Todo mundo levantou a mão, porque tem muitas coisas que a gente não sabe. E isso não é estar confuso. Isso não é estar confuso. Mas a palavra de Deus diz que quem confia no Senhor não será confundido. Então eu vou dizer o que Deus falava hoje, né? Falava assim, o caminho a gente sabe. Deus sempre fala pra gente, Ele nos fez adorador, Ele nos fez entendendo o propósito dEle, entendendo, Ele nos fez, quem não sabe, a gente fala bastante sobre governo, sobre entender o que Deus tem para nós, a autoridade que está sobre nós. Mas quando eu falo de não ser confundido, eu digo assim, que sempre é possível eu voltar para um lugar onde eu sou filha, Ele é o Pai. Isso não muda nunca. Onde eu ajoelho e Ele ouve o meu clamor, isso não muda. Eu não vou ser confundida, isso não muda na minha vida. Ele é o Senhor, eu sou a filha, Ele é soberano e Ele tem o controle. Nada vai mudar isso, nada vai me confundir. Eu sempre volto, se eu não sei o caminho, eu volto para onde? Para os pés de Cristo, eu volto para a minha adoração, eu volto para o lugar onde eu sei que tem a resposta, que é nele. Como o pastor Ezequiel já falou também, o lugar de todas as respostas. E o Senhor me falava assim, quando um time está perdendo, quando um time de futebol, de vôlei está perdendo, o que o treinador faz? Quando começa a dar aquela disparada no time vizinho e ele começa a perder. Estou associando, fazendo uma analogia ao seu momento de crise. O meu também. Sabe o que ele faz? Ele perde um tempo. Ele fala, tempo. Aí vem todo mundo, se reúne e ele dá a instrução. E o Senhor me falava assim, tem intervalos que são necessários. E eu vou te contar, tem intervalos que são necessários todos os dias. Tem intervalos que você precisa, na sua vida, parar e falar assim, não, deixa eu voltar aqui para o meu lugar. Senhor, o Senhor é Deus, eu sou filho, o Senhor é soberano, o Senhor é poderoso. E o Senhor tem o controle, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E tem momentos que você tem que parar. Neemias, eu gosto desse versículo. Neemias, para quem não sabe, a cidade dele estava destruída. E ele recebeu a notícia de que a cidade dele estava destruída. E ele era o copeiro do rei. E daí diz que quando ele recebeu a notícia, aquilo entristeceu muito ele. Da cidade toda destruída, dos muros destruídos. Sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele se assentou
ele chorou, ele jejuou, ele orou. Foi isso que ele fez. Ele se assentou com Cristo. Sabe, quando ele se levantou dali, da presença que a Bíblia fala, e Neemias chorou, se assentou, orou, jejuou. Sabe, quando ele levanta dali, a história de Jerusalém já estava determinada a ser mudada pela vida dele. Ele não ganhou a batalha, ele não ganhou a luta no momento lá da vitória. Ele ganhou a luta ali, quando ele se sentou aos pés de Cristo, quando ele entendeu quem era Deus. Quando o rei pergunta, o que você precisa? Ele já sabia de cor, olha, eu preciso disso, eu preciso de uma carta para eu ir para lá. Ele já sabia do que ele precisava, porque ele foi buscar de Deus. É lá onde a gente tem que ir buscar, no Cristo que habita em nós através do Espírito Santo. É aí que tem a resposta para a minha solução. Então, o que eu queria falar para você, do Sing, quem canta seus males espanta, que eu falei que está passando no cinema, né? Que minha filha falou e quer assistir. Eu falei, filha, você sabe que isso daí, quem canta seus males espanta, está na Bíblia? Aí ela falou assim para mim, ela olhou e falei assim, sabe o versículo de Davi? Você já ouviu falar? Você já conhece essa história? De Davi, diz que Saul ficava possuído por um espírito. Saul ficava frequentemente possuído por um espírito. E sabe o que libertava a vida dele? A adoração de Davi libertava a vida de Saul. Então ele chamava Davi, vem aqui adorar, que aí eu sei que esse mal vai embora. E eu falei isso para ela, falei que estava na Bíblia, quem canta seus males espanta. Daí, eu falei, você aproveita tudo para gravar, né? As coisas que são verdade de Deus. Então, e aí comecei a pensar, na minha vida é assim. Na minha vida é assim, na nossa vida é assim. Nos momentos de dificuldade, sabe o que eu faço assim? Nos momentos em que eu vejo que está meio conturbado tudo, eu coloco meu foninho de ouvido, que eu não sei cantar bonito igual Ezequiel. Daí, coloco meu foninho de ouvido, às vezes eu canto, em casa eu canto, bastante. Daí, coloco meu foninho e entro lá na minha adoração, eu e Deus. E daqui a pouco eu estou melhor, eu estou me sentindo melhor, eu estou me lembrando de quem é Ele, eu estou me lembrando que eu vou chegar lá, eu estou me lembrando que Ele tem o controle da minha vida, eu estou me lembrando que Ele é Deus, que Ele é todo-poderoso, que Ele é maravilhoso, que Ele é um bom Pai. Eu estou lembrando disso. E ligando aqui, tem duas palavras que você pode falar assim, é meio heresia isso. Mas no momento de crise, e não só no momento de crise, mas em todo momento, a gente precisa de uma coisa que chama autolibertação. Quem faz autolibertação, levanta a mão. Amém? Você nunca pôs a mão na sua cabeça e falou, sai em nome de Jesus? Sai esse pensamento ridículo da minha cabeça em nome de Jesus? Que é isso? Essa falta de fé, sai agora em nome de Jesus. Que é isso? Eu tenho a mente de Cristo. Nunca fez autolibertação? Então, aí eu contei para o apóstolo Hélio que eu ia falar isso, né? Eu falei assim, então, apóstolo, eu vou chamar de autolibertação. Ele falou assim para mim, eu faço isso todo dia. A gente tem que aprender que a gente tem autoridade para ligar e desligar as coisas na terra. Coríntios, você não precisa abrir a sua Bíblia, mas no 2 Coríntios, no capítulo 10, fala assim que as armas das nossas milícias não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para quebrar sofismas. Sabe, tem coisa que a gente acredita e são sofismas. São coisas que eu acredito e elas são mentiras, que elas não são verdades. Sabe o que você faz? Põe a mão e fala assim, Senhor, em nome de Jesus, todas as coisas que eu acredito e são mentiras, todas as coisas que eu acredito, às vezes eu acredito que eu sou mal amada, acredito que eu sou rejeitada, às vezes eu acredito que eu sou um nada, às vezes eu acredito que eu sou um fracasso num determinado dia, numa determinada circunstância, às vezes eu acredito que eu estou perdendo o foco, às vezes eu acredito que eu estou perdendo a vida, eu não sei. Eu sei que tem vários sofismas, coisas que Satanás tenta colocar na nossa mente. Sabe o que você faz? Põe a mão e fala, em nome de Jesus, todas as coisas foram vencidas na cruz do Calvário. Sou mais que vencedor em Cristo. Nenhum pensamento que não seja o de Cristo, eu rejeito a minha mente para acessar a mente de Cristo. Aprenda que a cada dia a gente precisa
lembrar quem é Deus nas nossas vidas. E isso eu também chamo, eu falei de autolibertação, isso eu chamo de autoministração. Lembrar de quem é Deus na sua vida, falar, não, eu sei quem é Deus na minha vida. Isso é só você que pode fazer por você. Sabe o que você está fazendo quando você faz isso? Você está submetendo a sua alma, submetendo as suas emoções ao Espírito Santo. Você está submetendo tudo o que você acha, os seus achismos, para viver o que Deus te propõe. E lembra que eu falei, os planos dele são muito melhores. O que ele tem é muito melhor. As promessas dele são muito grandes. E o que ele tem sempre é melhor do que... A maneira dele sempre é melhor do que a minha. E o que ele tem sempre é maior do que o que eu desejo. Amém? Todos os dias, então, a gente precisa estar nessa fortaleza que é Cristo. A gente entra nessa fortaleza que é Cristo nas nossas vidas. A gente tem que... Eu falei de ter esses intervalos necessários, onde você para, você se autoministra, você se autoliberta. Nessas horas você lembra de quem é Ele. E também, nesses momentos de crise, a gente é inserido num corpo. Eu sei que tem pessoas novas aqui hoje, mas quando a gente está no corpo de Cristo, a gente é guardado, a gente é protegido. O que é estar no corpo? É essa vida, onde eu ouço o apóstolo falar, eu ouço os pastores falar, eu tenho, às vezes, um discipulado, onde eu aprendo as coisas. E vida de corpo é você andar em conjunto. E vida de corpo é você ter um propósito em conjunto, é você entender que nós temos um propósito junto. Viver em corpo é viver como Cristo planejou para a gente, um ligado ao outro, um sustentando o outro, um sendo o braço, o outro sendo o dedão do pé, ninguém menos importante, ninguém mais importante, mas todos um em Cristo. Amém? E essa vida de corpo, ela guarda a gente. Essa vida de corpo, muitas vezes, ontem eu ouvi alguém falar no casamento sobre ser um porto seguro, um lugar para onde você pode correr. E no corpo é assim. Muitas vezes onde eu não estou enxergando, o apóstolo está enxergando. E o que eu falava esses dias? Esses dias, sexta-feira, estava conversando com um rapaz que é líder de da intercessão de uma igreja. E ele falava assim sobre buscar... sobre compartilhar, sobre entender como é que era a nossa intercessão. E eu falava para ele, Deus tem algo para você, Deus tem algo peculiar para você, né? Tem algo individual para você. E ele falava de livros, e a gente conversava de livros que a gente leu, e eu falava particularmente assim, ó, tem livros que eu leio, e são tantas revelações que eu não tenho, que eu deixo ele de lado, mas tem revelações que vale a pena eu lutar por elas. Sabe quais são essas revelações? São as que são trazidas aqui. São as que eu ouço na casa onde eu estou. São as que eu ouço da minha paternidade. São as que eu ouço do apóstolo L. São as que ele traz. Essas vale a pena eu lutar. Por essas revelações vale a pena eu lutar. Aí até eu compartilhava com o apóstolo, ele falava mastigar a palavra. Exatamente. Muitas vezes a gente ouve aqui coisas que elas não são revelação na sua vida. Elas não são revelação na sua vida. Aí você até tenta andar por elas, mas você não tem a revelação daquilo. Aí o que você faz? Muitas vezes você deixa de lado. Não funcionou para você. Quando o que você deveria ter feito é pegar a palavra, mastigar, ouvir. Nós estamos num corpo. Quantas vezes você não ouviu falar que esse lugar é uma fábrica de milionário? Quantas vezes você orou para que isso seja revelação na sua vida? Quantas vezes você ouviu falar que nós somos torres de transmissão nesse lugar? E quantas vezes você orou para que entendeu o que é isso? Até eu vou mais longe. Quantas vezes você ouviu falar de paternidade nesse lugar e tem algo restrito no seu coração quanto a isso? E quantas vezes você orou para que isso fosse revelação na sua vida? Nós precisamos entender que tem coisas que eu entendo e tem coisas que eu não entendo. E aonde que eu vou buscar? Aonde eu vou acreditar? Eu vou buscar livros de autoajuda? Eu vou buscar livros de outros pastores, de outros ministérios? Não. Deus nos colocou aqui, juntos,
Você ouve daqui qual é a revelação, qual é o propósito desse pedaço do corpo, qual é o propósito dessa casa. Ouve daqui e mastiga isso, para que isso gere vida na sua vida, para que isso seja vida na sua vida. Amém? Uma das formas de passar pela crise é tendo esse porto seguro que é a casa de Deus e é mastigando a palavra que você ouve nesse lugar. Não ache que você, sem mastigar, vai chegar em algum lugar. Não ache que é fácil colocar em prática tudo que você ouve, porque não é. Vai exigir de você vigor. Vai exigir de você disposição. Muitas coisas que a gente fala, no seu coração você pode até falar assim, não é comigo, não é aqui. Mas vai buscar em Deus. Vai buscar no Cristo que habita em você. Vai ler a palavra, para que isso gere vida na sua vida, amém? E quando eu falava disso, quando a gente começa a falar de intervalo necessário, de parar e ouvir o que Deus tem, de ter um tempo de oração, quando a gente fala isso, as pessoas geralmente falam assim para mim, é que eu não tenho tempo. Uma vez uma falou assim, não, eu faço uma oração de manhã, falo assim, Jesus, vamos comigo. Daí eu faço todas as coisas, aí no final do dia eu falo, Jesus, muito obrigada. Daí eu queria ensinar algo para vocês hoje, que eu aprendi esses dias. As coisas que a gente não faz porque tem tempo ou não. Se a gente tem o controle das nossas vidas, a gente faz porque a gente quer fazer. O que significa isso? Se você empurra a vida com a barriga, tem várias coisas que você vai fazer que não são prioridades. Mas se você estabelece quais são as prioridades, você tomou o controle da sua vida. E aí você faz aquilo que você deveria fazer. Estou confundindo tudo, vai. Vamos começar de novo. Tem coisas que são prioridades na nossa vida e a gente não pode deixar de fazer. Se a oração é prioridade na sua vida, ache um tempo para você orar. Se você precisa e a sua alma está clamando, desesperada por solução e resposta, ache um tempo para você ler a Bíblia. Se isso é prioridade para você, ache um tempo para você ouvir o apóstolo ministrar e para estar no corpo. Se ajudar as pessoas é prioridade para você, ache o tempo para isso. Se estudar é prioridade para você chegar onde Deus te falou que é o seu propósito, ache um tempo para você estudar. Estabeleça como prioridades. Mas nunca mais fale assim, eu não tenho tempo para isso. Mas fale para você mesmo, fala assim, isso eu quero fazer e isso eu não quero fazer. Você consegue me entender? Até o Felipe falava para mim assim, que uma palestrinha de 3 minutos que a gente estava vendo, ele falava assim, que a mulher ensinava, era uma mulher que tem 4 filhos e tal, e que não tinha tempo para nada. Ela ensina assim, planeje o final, veja onde, e eu vou traduzir para a nossa linguagem, veja onde Deus falou para você que você vai chegar. Ele falou para você que você vai tocar as nações? Amém, ele falou para você que você vai tocar as nações, legal. O que você não pode deixar de fazer para chegar até lá? Bom, falar inglês. Concorda comigo? Então tá bom. Nesses próximos anos, a sua prioridade é falar inglês. Ache um tempo para isso. Isso é prioridade na sua vida. Senão você não vai chegar lá. Amém? Então, o Senhor falou que a sua família vai ser reconstruída, que você vai ter um casamento segundo o coração de Deus. Sim, Ele falou isso para todo mundo. Amém? A gente tem isso sobre nós. De restaurar a família, Deus tem isso sobre nós. Falou isso? Amém. O que eu não posso deixar de fazer? Eu não posso deixar de orar pela minha família, eu não posso deixar de fazer o altar familiar, eu não posso... Amém. Então essas coisas são prioridades, essas coisas eu vou fazer porque eu sei onde eu vou chegar em Cristo. Porque eu sei onde eu vou chegar em Cristo, amém? É assim que a gente sai de uma crise, não é parado. A Zelinda usa uma frase assim, eu vou até que Ele venha. Não é parado que a gente sai da crise, é fazendo a vontade de Deus, amém? Amém, então... Nossas prioridades, elas falam a respeito das coisas que a gente quer. As nossas prioridades falam a respeito disso, das coisas que a gente quer. Quando você pensar, não tenho tempo, você pensa com você, eu não tenho tempo ou eu não quero. O quanto isso é importante na minha vida. Amém? Essa semana na intercessão, o apóstolo passou
um áudio do Gary. Não sei quantos ouviram esse áudio, mas ele fala a respeito de promessas que Deus tem pra gente. E ele falava algumas coisas que falou muito, foram 10 minutos. E algumas coisas que ardiam no meu coração era assim: vocês não vivem nada do que eu tenho para vocês ainda. Tudo o que vocês viveram ainda é pouco perto do que vou fazer vocês viver. Eu quero perguntar, você acredita nisso? Eu acredito. Eu acredito. Amém? E eu tenho que me lembrar todo dia que eu acredito que Ele vai fazer. Então, quais são os passos que eu tenho que fazer para a gente chegar lá? Eu como líder da intercessão, pensei, falei assim, a gente tem que intensificar a intercessão, a gente tem que intensificar nossas orações. Por quê? Porque onde a gente vai chegar é longe. Porque onde a gente vai chegar tem muito inimigo e muita terra para a gente vencer. Porque onde a gente vai chegar tem muito obstáculo para ser removido e eu posso me antecipar a eles. E é outra coisa que eu quero falar para você. O Espírito Santo que habita em nós, ele não faz a gente só correr atrás do inimigo. A palavra de Deus diz que Deus vai à frente e vai atrás. Ele não faz só a gente sair assim, aliás, correndo do inimigo. Sabe essa palavra? Vou correr atrás do prejuízo? Isso não é para nós. Definitivamente. O que você está fazendo na sua vida? Estou correndo atrás. Mentira, essa é uma palavra do inferno, definitivamente. Correr atrás não é pra gente. Ele fala que nos estabeleceu como cabeça e não cauda. Correr atrás não é pra gente. Mas eu esqueci onde eu ia falar, o que eu ia falar agora. Mas precisamos entender que nós somos uma igreja profética. E que Ele nos dá o entendimento antes que a coisa fique grande demais. Então, se você consegue, e eu vou falar isso, eu vou falar que isso já está sobre você. Coloca a mão no seu coração ou na sua barriga, porque o Espírito Santo está dentro de nós. E eu vou falar que isso já está em você. Isso já está em você. O discernimento para enxergar as coisas entrando, para enxergar as pequenas raposinhas, para enxergar o problema começando a cercar. Antes que ele aconteça, isso já está em você. Amém? Então pensa com você aí, ele já está em você. Todo o discernimento necessário para que você consiga se antecipar aos problemas, ele já está em você. A Bíblia fala assim, que o prudente vê o mal e se desvia dele. Mas o simples vai na frente e sofre o mal. Nós somos chamados a enxergar o mal com antecedência e se desviar dele. Amém? Às vezes você começa a ver, vou dar um exemplo de casamento. Uma coisinha que está te irritando todo dia. Uma coisinha que está te irritando todo dia. Uma coisinha que está ali te incomodando e te faz você reagir mal. Que faz você reagir mal. Você vai deixar aquilo tomar que proporção na sua vida? Vários casais se separam por causa do sabonete com cabelo no banheiro. Entendeu o que eu estou falando? Não deixa tomar proporção. Não deixa tomar proporção na sua vida. Nós temos esse espírito de enxergar com antecedência. Queria ler com você. Agora eu tenho que procurar onde está. É 2 Crônicas, no capítulo 32. Segundo livro de Crônicas, no capítulo 32. Versículo 1. Depois de tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, detalhe, então Ezequias, ele era o rei de Jerusalém aqui, e ele viu que Judá foi invadido. Aí o que ele fez? Quando ele viu que o Senaqueribe pretendia guerrear contra ele, olha o que ele fez. Consultou seus oficiais e comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade e concordaram. Assim, juntaram muitos homens, fecharam todas as fontes e riachos. Quer dizer, eles foram lá e aterraram toda a passagem contra eles. Depois, o que eles fizeram? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres. E construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o aterro da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas e muitas lanças e muitos escudos. Amém? Então, o que ele fez? Ele viu
que algo vinha contra ele. E ele ficou parado? Não, ele não ficou parado. Ele reconstruiu um muro. E ele só reconstruiu um muro? Não, ele fechou todas as passagens de água que eles pudessem atravessar, que pudessem vir por rios, navios. Ele fechou tudo. Aterrou tudo. E depois só isso? Não. Além do muro que ele reconstruiu e fechou as brechas, ele construiu outro muro. Resumindo, não dá para a gente baixar a guarda. Sabe? O que Deus entregou na nossa mão é muito precioso. Uma palavra que o Gary falou que ardia no meu coração é: não brinquem com aquilo que eu entreguei para vocês. Sabe, o que ele entregou para você é muito precioso. Não brinca com o que ele entregou para você. Se você está nesse lugar, você está ouvindo essa palavra hoje, se você está nessa casa, o que ele entregou na nossa mão para tocar nações, para tocar gerações, para mudar a terra, para transformar Taubaté, é muito precioso para a gente brincar. É muito precioso para eu achar que se trata só de mim e do meu problema. É muito precioso para eu não vigiar. Então, Luciana, é possível aumentar o nível de proteção? É possível. É possível construir mais muros? É possível. É possível eu fechar os riachos para que o inimigo não venha? É possível. Como eu vou falar isso? Eu já te falei todos os passos anteriores. Você vai falar isso adorando, você vai falar isso achando o intervalo necessário na sua vida, você vai falar isso parando de fazer isso, parando de murmurar, você vai fazer isso entrando para a vida de corpo e ouvindo o que o apóstolo dessa igreja está falando, você vai fazer isso fazendo o altar familiar na sua casa, guardando a sua família, você vai fazer isso orando na sua casa, você vai fazer isso dessas formas que eu estou te dando antes. Amém? E assim a gente vai sair da crise, sabe por quê? Porque ela tem dia para acabar nas nossas vidas. Ela tem hora para acabar nas nossas vidas. Independente de qual seja ela, independente de qual seja o obstáculo. Deus já marcou esse dia e é para lá que eu estou indo. Amém? E você também está indo para lá, não é? E a crise financeira, é para lá que eu estou indo. E como é que eu vou sair da crise financeira? Como a gente aprendeu no livro A Vida Abençoada, eu vou sair semeando. Eu vou sair dando tudo que eu tenho. Eu brincava na intercessão, você fala assim, eu sempre falo isso, assim, eu vou dar tudo que tem na minha carteira, que é uma das poucas oportunidades de eu dar tudo, porque depois vai estar distribuído em várias contas, eu vou falar, nossa, mas daí eu vou ter que tirar de lá, não vai dar para dar tudo. Então dê agora. Eu falo brincando assim, mas essa é a nossa oportunidade de semear, 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 porque a gente sabe aonde a gente vai chegar, a gente sabe quem é o nosso Deus, a gente acredita nas promessas que Ele fez e a gente sabe quão valioso é o que Ele entregou na nossa mão. Amém? Uma das coisas que a gente tem que fazer para sair da crise é lembrar todo dia de quem nós somos, a nossa identidade em Cristo e do nosso propósito. E do nosso propósito como corpo. E nós temos um propósito nessa casa de transformar essa cidade. Nós temos um propósito de transformar Taubaté. Se você lembrar disso, que Deus já mudou o nome dessa cidade para Terra de Adoradores, se você lembrar que Ele já falou que a gente vai restaurar, chega a ficar divertido. Eu vou te explicar por quê. Porque eu não me lembro de ver nenhuma cidade restaurada desse jeito, do jeito que Deus falou que vai restaurar Taubaté. Assim como Ele entregou outras cidades do Brasil para outras igrejas. Mas eu não me lembro de ver na Bíblia, eu vejo a promessa em Isaías da restauração de cidades. Eu vejo as promessas, mas eu não vejo as cidades restauradas. Sabe como é que fica divertido? Eu faço parte da história da transformação dessa terra. Lembrar de quem você é em Cristo e do propósito de Deus faz a gente ter disposição no meio da crise. Amém? Esses dias eu estava fazendo... Já vou terminar, né, Dri? Aqui esse relógio está tudo errado. Que horas são agora? Já passou, né? 7 minutos? Esses dias eu fiz um curso. E aí, quem estava falando, né? O doutor, dentista que estava falando, ele estava ensinando para os dentistas lá. Estava ensinando como é que fazia para o consultório dar certo, né? E daí, só especialista tinha lá, e ele ensinando para os especialistas como dar certo, como fazer o consultório dar certo, como gerenciar o consultório. E ele começou, você sabe com o quê? Ele começou com uma coisa que naquela hora deu vontade de rir, assim, né? Porque ele começou falando, você precisa ter caráter. Você precisa entender que você precisa falar a verdade para o seu paciente, que você precisa ter o desejo genuíno
de mudar a vida dele. Naquela hora eu falei, isso tem que ser ensinado como uma arma para as pessoas, para que elas mudem a história do seu consultório. E eu queria falar para você, no momento da crise a gente não pode esquecer qual é a nossa identidade, não pode perder o nosso caráter. A gente conversava sobre isso, o apóstolo Eli falava, Jesus foi tentado, não foi nos primeiros dias de deserto, foram nos últimos, quando ele não aguentava mais lá o deserto, quando ele poderia estar mais cansado, Satanás chegou tentando ele lá no deserto. E a gente não pode perder a nossa identidade, o nosso caráter, os nossos princípios, os nossos valores. Como a gente vai fazer isso? Não vou repetir mais, que eu já falei como é que a gente vai falar. Voltando todo dia ao meu lugar de adoração, voltando todo dia ao meu lugar da auto-libertação. Amém? Isso está disponível para nós, uma vida em abundância, uma vida livre, uma vida de liberdade, todo dia, justiça, alegria e paz está disponível para mim. Você quer acessar isso todo dia ou não? Eu vou falar, só depende de você. Todo dia, justiça, alegria e paz está disponível para você. Como filho de Deus que você está disponível para você. Você quer acessar isso ou não? Vai exigir vigor, vai exigir disposição, mas eu vou dizer, vai ser muito melhor do que o que você vive hoje. Vai exigir ouvir o que está sendo dito nesse lugar. Como esse rei que levantou muros e muros e muros e muros, a gente tem uma arma para as famílias, que é o altar familiar, que é você celebrar Cristo dentro da sua casa, que é o pai começar a ter noção de ser um sacerdote dentro de casa, de trazer Cristo para a família, de ministrar os seus filhos, de se reunir em volta de uma mesa e ceiar com Jesus. É uma arma poderosa, mas quando a gente fala dessa estratégia do altar familiar, às vezes parece que a gente está fazendo algo para nós. Não, eu quero que marcar território lá na sua casa. Então, se você fizer o altar familiar, significa que você é do sonho de Deus. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Reconstruir o altar na sua casa de adoração ao Senhor, o altar familiar, que é uma estratégia de Deus, que Deus deu para a gente, tem a ver com o desejo do coração de Deus, de querer abençoar a sua casa, de querer que você viva no caminho dele. Amém? Foi uma estratégia que Deus nos deu para derrotar o inimigo dentro das nossas casas e estar com ele em comunhão. Amém? E a gente pode aumentar o nosso nível de proteção a cada dia. A palavra de Deus diz que a fé é o nosso escudo, não fala? Nossa, é tão precioso como a fé, ela é maravilhosa nas nossas vidas, como Deus deu isso para você. Começa a declarar na sua casa, sabe? Às vezes eu pareço uma louca lá sozinha na minha casa, declarando a minha casa é guardada, os meus filhos são guardados no Senhor. Eu acredito nisso. Eu acredito que aqui só entra o que o Senhor permitiu, o que o Espírito Santo permitir. Eu acredito que na minha mente só entra o que o Espírito Santo permitir. Aumenta o nível de proteção da sua casa. Reconstrói mais muros. Eu ponho a mão nos meus filhos e falo, Senhor, eles são guardados, eles são do Senhor, só o que o Senhor permite chega na vida deles, tudo que eles aprenderam nesse dia, eu profetizo que vão reter só o que é bom, o que não é bom já sai agora, enquanto eles estão dormindo. Amém? Amém, tem muito potencial em nós, Deus já deu muitas armas para nós, Ele já deu muitas armas, vamos usar elas. Vamos usar o que a gente tem nas mãos para a gente poder sair da crise, mas não sair de qualquer jeito. Sair celebrando, sair dançando, né? Ezequias aqui, quando ele começa a construir, ele estava saindo de um período de festa, que diz que o povo não queria parar e celebraram mais 7 dias de festa. E depois da festa, todo mundo tirou seu escudo, foi para casa descansar? Não, aí foram fechar os rios, foram fazer. A gente todo o tempo tem muros para levantar. Amém? E para terminar então, algo que Deus falava nessa palavra que deu para a gente através do Gary, era que os olhos dele estavam sobre a gente, sabe? E isso também ardia no meu coração. Deus espera que a gente faça algo nesses dias. E no meio de toda a pressão, tudo que a gente não quer é fazer alguma coisa. No meio da pressão, no meio da luta, o que a gente quer é comer chocolate, dormir, assistir um filme, não é? Muitas vezes a gente chega em casa e eu vou dizer, toda vez que você tiver uma vontade de comer chocolate, assistir filme, eu não sei como é que é, você vai lembrar que Deus espera uma resposta um pouquinho diferente disso na nossa vida. Ele espera uma resposta, sabe por quê? Porque o que Ele tem para nós
Eu já falei o que Ele tem, né? O que Ele tem para nós é diferente. O que Ele tem para nós é grande. Então Ele espera uma resposta diferente nas nossas vidas, porque os olhos dele estão sobre a gente. Os olhos dele estão sobre a gente, esperando uma resposta diferente. Esperando que você responda ao que está sendo falado. Esses dias a gente está numa intercessão de 30 dias de intercessão contra as afrontas, contra as coisas que tentam entrar nas nossas vidas e roubar a gente do propósito de Deus, roubar a gente da bênção que está sobre a nossa vida, roubar a gente de várias coisas. A gente está num propósito de 30 dias. O apóstolo L está nesse propósito e quem quiser está com ele. Ele falou, Deus chamou eu para briga, quem quiser está comigo. E a gente vai junto nessa. Então entender que a gente tem uma resposta a dar nesses dias, ainda que você não tenha força. Porque eu queria que você se colocasse em pé nessa hora. Eu vou orar, sabe por quê? Porque se você falar, eu não tenho força mais para lutar, eu vou dizer, o Senhor é a nossa força. Mas eu não tenho inteligência para lutar. A Bíblia fala assim, quem quiser inteligência, peça, porque Ele dá e nada retém, nada impropera, nada Ele fala, nada Ele fica para Ele. Ele fala assim, você quer inteligência? Tó. Hoje o Alexandre chegou com um versículo que ele sonhou, que era de João, que fala assim, o que você pedir ao Pai em meu nome, Ele fará. Você tem noção do que é? O que você pedir ao Pai em meu nome, Ele fará? Aí o 15 fala assim, somente se você ama Ele, permaneça nele, seguindo os seus mandamentos. E sabe por que a Bíblia fala, eu já falei isso aqui outro dia, se você ama Jesus, segue os seus mandamentos? Porque às vezes a gente está tão conturbado nas nossas emoções, que eu não consigo me sentir apaixonada por Deus, feliz. Não, daí o que você tem que fazer? Eu amo a Deus, eu simplesmente vou seguir os mandamentos dEle. Amém? Isso é tremendo. Isso é tremendo nas nossas vidas. E eu vou orar pela sua vida hoje, porque de tudo que eu falei, eu tenho certeza de uma coisa. Deus capacita aqueles que Ele chama. A força necessária para produzir transformação na sua vida nesses dias está em você. A alegria, a justiça e a paz que você precisa do reino de Deus já está em você acessar. A mente que você precisa para você pensar diferente, para quebrar sofisma, já está em você através da mente de Cristo. Amém? Então eu vou orar nessa hora crendo nisso. Crendo que independente da crise que for, nós temos as armas para passar por ela e passar bem. Passar celebrando, passar adorando. Passar no mínimo de tempo possível. Passar mantendo a identidade de filho. Passar mantendo a identidade no nosso caráter. E também eu vou profetizar que a luta vai acabar. Porque o nosso Deus, Ele dá a provisão para a gente estabelecer o reino. Ele dá a provisão para a gente transformar Taubaté em terra de adoradores. Ele dá a provisão para a gente construir hospitais nessa cidade. Ele dá a provisão para a gente construir escolas nessa cidade. Ele dá, e isso passa pela sua vida. Por isso algo vai se romper na sua vida, financeiramente falando. Amém? Porque nós temos um propósito. E quando nós nos mantemos no propósito, nós somos guardados. Quando nós nos mantemos no propósito, a provisão vem. Quando nós nos mantemos no propósito, é só esperar. Só esperar daquele jeito que eu falei, fazendo a nossa parte, buscando até que Ele venha. Amém? Senhor, eu quero Te celebrar nessa hora. Eu quero Te adorar nessa hora. Porque aqui é o nosso lugar da adoração, Pai. Aqui é o nosso lugar reconhecendo quem o Senhor é, reconhecendo e Te agradecendo porque o Seu plano foi perfeito, porque o Senhor fez Jesus habitar nas nossas, através do Espírito Santo habitar nas nossas vidas. Senhor, eu quero Te agradecer porque as armas já estão em nós, Pai. A inteligência necessária já está no meio do Seu povo, já está neles, Pai. O potencial para transformar o mundo já está neles, Pai. Quero Te agradecer, Pai, porque Senhor, o dia de hoje já pode ser mais feliz, Pai. Porque a alegria necessária para celebrar todos os dias, como Ezequiel falou no começo do culto, esse é o dia que o Senhor nos fez e já está em nós. E nós vamos celebrar todos os dias, Senhor, porque nós reconhecemos, Tu és o Senhor, Tu és Deus, Pai, e o Senhor não falha e nunca vai falhar. E as Suas promessas são reais. E é para lá que a gente está indo como corpo. É para lá que a gente está indo, Senhor, como igreja. É para lá, Senhor, é
para as tuas promessas, é para aquilo que o Senhor promete, Pai. É para o celeiro de milionários, Pai. É para torre de transmissão, é para lá, Senhor, por ver escola segundo o seu propósito, Senhor, por ver, Senhor, o FAP se expandindo, é para lá que a gente está indo, é para lá, nós fazemos parte disso, da transformação dessa terra. Nós te celebramos nessa manhã, nós te agradecemos nessa manhã, nós somos gratos, Pai. A crise fica pequena diante de tudo isso. E eu profetizo sobre a vida dos meus irmãos, Pai, a visão necessária para enxergar que as armas estão neles. Eu profetizo, Pai, que controlarão as suas vidas, Pai, que estabelecerão seus propósitos, tempo certo para cada coisa, Pai. Eu profetizo em nome de Jesus que eles têm sabedoria para edificar muros. Eu profetizo que nos seus corações arde o desejo, Pai, de fazer parte do seu propósito, de mudar essa terra. Eu profetizo em nome de Jesus que eles acessam a mente de Cristo. Em nome de Jesus, Pai, através da inteligência e sabedoria que o Senhor libera sobre cada um deles, Pai. Eu profetizo que eles têm força. Eu profetizo em nome de Jesus que não são dominados pelas suas emoções. Não são dominados pelas suas emoções, Pai, mas poderão a cada dia, Senhor, lembrar, Senhor, para onde estão indo. Poderão a cada dia, Senhor, viver a sua paz, por entender que a luta vai acabar, Senhor, e vai acabar da melhor maneira. Vai acabar com a gente celebrando, vai acabar com a gente adorando, vai acabar com a gente, Senhor, não te deixando nem um minuto, não virando as costas para o seu propósito, não virando as costas para quem o Senhor é, Pai. Vai acabar desse jeito a luta. Por isso eu profetizo nessa manhã, se você tem problemas na sua família, eu declaro, porque eu sei disso, a sua família vai ser restaurada. O Senhor tem isso sobre a sua vida. Maridos como sacerdotes da sua casa, esposas como ajudadora idônea, esposas que entendem que podem edificar a sua casa, filhos convertidos aos pais, pais convertidos aos filhos. Eu decreto isso sobre a sua casa. Eu decreto também sobre a sua vida financeira. A generosidade já está em você. E eu decreto em nome de Jesus que nós alcançaremos o que o Senhor falou. A cada dia a provisão necessária para transformar a terra vem na sua mão. Vem na sua mão para ser compartilhada. Vem na sua mão para você dividir. Vem na sua mão para você mudar a vida de pessoas. Isso vem sobre você e não tem nada que possa reter isso no mundo espiritual. Não tem nada que possa reter isso sobre a igreja. Em nome de Jesus. Porque também isso está liberado sobre as nossas vidas. A cura do seu físico que você precisa. O milagre que você precisa. No físico também está liberado sobre a sua vida. Eu decreto, não há nada impossível para Deus. E nós veremos isso. Não há nada impossível para Deus. Nessa hora nós nos posicionamos como igreja contra toda a afronta do inferno que fala aqui não toca, porque aqui não tem restauração, porque aqui não tem o milagre, ou aqui não tem a cura. Nós nessa hora, nós confrontamos esses espíritos e dizemos, não há nada impossível para Deus, não há cura que não seja impossível para Deus, não há restauração que não seja impossível para Deus, não há libertação que não seja impossível para Deus, não há propósito que não seja cumprido no Senhor. Eu decreto todo o inimigo, como está escrito naquele Salmo 56, tem que sair. Quando nós clamamos, o inimigo sai. Por isso nessa hora, em nome de Jesus, bata em retirada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu queria que você saísse daqui com essa convicção de que tem muito trabalho a ser feito, mas de que isso vai ser prazeroso e já está em você todas as armas necessárias e a força necessária para isso. Amém? Amém. Deus abençoe.